várias vezes eu tive uma ideia e eu falei, eu vou ligar pro Michael, eu vou apresentar essa ideia. E aí ele virava pra mim e falava, Gabi, continua fazendo o que você tá fazendo. E eu falava, não, mas ele não tá vendo potencial nessa ideia. E aí eu tinha outra ideia e eu mandava mensagem pra ele, ele, não faz sentido, você tá indo num caminho tão bom, continua fazendo o que você tá fazendo. E aí na terceira vez que eu tive essa ideia, que eu tive uma outra ideia, mandei pra ele, ele de novo falou, continua fazendo o que você tá fazendo, eu entendi. E aí tem aquela frase que eu acho genial, que aí virou a minha chave e eu falei, ele tá certo. Às vezes a gente quer ficar desfocando e fazendo várias coisas e a gente não chega num resultado realmente grande em algo porque a gente tá desfocando, tentando abraçar o mundo, abraçar tudo. E aí veio aquela frase, né, que é muito poderosa. Eu não sei de quem é, mas não tenha medo de quem treina 1000 chutes. Tenha medo de quem treina 1000 vezes o mesmo chute. Então é assim, você vai fazendo, aquilo uma hora vai dar certo. Agora, se cada hora você tiver uma ideia e falar, não, mas eu acho que a gente pode ir por esse caminho também, e aquilo ainda não tá no resultado que você esperava, a primeira ideia que você teve, continua nessa ideia, né? E aí, assim, o Michael, ele tem essa visão de olhar mesmo como mentor e te direcionar. Então, eu entrei na mentoria dele em 2022, acho. 2022, no início de 2022. E foi muito engraçado, porque quando ele falou, Gabi, você entrou na mentoria, eu tava muito feliz. E eu falei, mas eu não tenho como pagar. Então, na minha mente era, uhul, irado. E eu falei, tá, mas e agora o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer isso? E aquela hora que eu falei, eu não sei como, mas eu vou fazer. E aí eu dei um jeito. Nossa, na época, assim, me virei nos 30 ali e fui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando você quer acelerar o teu processo, tenha mentores. Com certeza. Né? Sozinho é muito mais difícil. Com certeza. O caminho fica mais pesado, você fica mais perdido. E aí começam a surgir essas ideias, né? Ah, não, isso aqui não tá dando muito certo, eu vou fazer isso aqui. Aí você precisa ter um mentor para... Ops, volta aqui. Né? Eu tenho o meu mentor hoje. O meu mentor é o Enemon. Conhece o Enemon Morel? Não. Ele é sócio do Wendel Carvalho. Ah, tá. O Wendel eu conheço. O Enemon, tô numa mentoria com ele, que a gente vai começar a montar os treinamentos, né? E as palestras. E aí eu tô nessa mentoria com ele. E aí, às vezes eu começo, né, também, igual você, tá, porque não sei o que, né, tá. Deixa eu falar. Aí, volta. Ó, caminho é esse aqui, ó, continua. Puta, verdade. Deixa eu ficar quietinho aqui, né? Senão a gente começa a perder o foco. Exatamente. Eu vi até aquela frase, né, continue a nadar, que é as frases da Disney que são terapêuticas, né? Terapêutica, Doris, né, continue a nadar. Assim, segue esse flow que você começou, porque senão você vai estar cada hora desviando. E a ansiedade faz isso com a pessoa, né? É que a gente começa a não ver resultado, ou demorar para ter o resultado esperado, né? E aí você vira e fala assim, putz, mas será que eu tô no caminho certo? Você começa a se questionar, você começa a se auto-sabotar, que é um outro problema muito grande, né? Começa a auto-sabotar. Por exemplo, comecei com um podcast. O Desenvolve Mob, nós estamos no 5º episódio, que é toda sexta às 10 da manhã, a gente teve agora de manhã, e tem o Pode Transformar, que é às 2 da tarde, nós estamos no 3º episódio. E aí veio aquela ideia, putz, será que eu tô no caminho certo? Será que... Eu falei, mas nem começou, já começou a auto-sabotar? E será que eu tô indo pro caminho certo? Será que é o que eu tenho que fazer realmente? E daí? E aí eu conversando com um amigo meu, ele virou e falou assim, olha, pode preparar o seguinte, cara, é 6 meses, 1 ano de consistência e persistência. Aí eu virei e falei assim, você estudou isso aonde, né? Peguei e perguntei pra quem faz podcast também, ele virou e falou assim, só um cara chamado Joel J que me ensinou isso. Eu falei, então, né, deixa eu ficar quieto porque o cara é um monstro, né, nessa área de podcast também, então... E no Legacy, né, tem essa visão que são os 3 P's do legado, né, que é persistência, paciência e paixão. Então, você tem que ser persistência, você tem que ter paciência junto dessa persistência e paixão. Porque se você não tiver paixão, você vai querer parar no meio do caminho. Isso é verdade. Se você estiver fazendo só pelo resultado financeiro, é o que a gente fala, as pessoas não se sustentam. E tem muita gente que vai escolher a profissão pelo resultado financeiro. E aí vive uma vida frustrado, porque acorda infeliz. E pela ciência da felicidade, a gente já sabe hoje que se você estiver feliz fazendo algo, você vai fazer aquilo melhor, você vai gastar menos esforço e você vai ter melhores resultados, porque o cérebro positivo, ele tem uma vantagem biológica. Então a pessoa, ela fala, eu vou escolher essa profissão porque eu vou ganhar dinheiro, mas eu não gosto dessa profissão. O que vai acontecer? Vai se frustrar, Com certeza. E hoje a gente vê, assim, médicos
muito bem-sucedidos e médicos falidos. Fotógrafos muito bem-sucedidos e fotógrafos falidos. Então não é sobre a profissão, é sobre o que você faz daquela profissão e como você faz, como você atua dentro dessa profissão.